Olá, meus amigos, irmãos, amigos, como vocês estão? Estamos aí para mais um culto nesse domingo especial, dia 26 de abril de 2020. Mais uma transmissão online. Estamos começando agora e quero agradecer você por estar conosco mais essa transmissão. Você que tem sido fiel, não tem perdido nenhuma das nossas transmissões, impressionante, hein? E já passamos mais de 30 dias sem cultos presenciais, né? Assim, o último culto presencial foi no dia 15 de março, já é dia 26, né? Então, ainda não temos previsão de quando vamos retornar com as atividades presenciais, mas enquanto isso, continuamos comunicando vida, comunicando verdade da palavra, comunicando soluções, comunicando tudo aquilo que é necessário para a gente continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, por isso que eu quero desde já, adivinha o que eu vou falar agora, vê se você vai lembrar. Adivinha? Todo início de transmissão começa com a letra C. Compartilhe! Isso aí, compartilhe! Vai lá, eu vou te dar um tempinho. Enquanto a gente vai falando aqui, você vai compartilhando aí. Vai apertando o curtir. Aí no Facebook você pode curtir, amar, falar uau, fica apertando, depois subindo essas bolinhas bonitinhas para dar aquele ânimo para mim, para ver se o povo tá gostando, ou tem aquela carinha de brava, não gostei. Aperta qualquer coisa, mas se manifeste. A pior coisa que tem para mim é falar para uma coisa que não tá dando. Eu não sei sua cara, como é que tá. É difícil demais falar para um aparelho, né, que não tá me dando retorno. Não sei se você tá rindo, não sei se você tá chorando, não sei se você tá dormindo, se você tá cochilando. Eu não sei, é a pior coisa que tem. Então, aperta esses negocinhos aí para subir, curtir, subir a carinha feliz, subir o uau, subir o bravo, não sei. Sobe, aperta aí, fica apertando várias vezes no Facebook aí para eu ver, tá? Se você tá curtindo, tá gostando. Mas compartilhe com seus amigos essa mensagem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é ponha em ordem a sua casa. Então vai compartilhando já para o pessoal não perder essa mensagem, tá bom? Prepare-se para recomeçar. Daqui a pouco você vai ouvir uma música que chama-se Recomeçar.
Como eu falei na quarta passada, a gente tem que se preparar para um novo tempo. Então é muito importante que você se prepare, tenha um plano de ação, como você vai agir quando tudo isso passar e uma nova realidade vier à tona, e como você vai viver esse novo tempo. Então prepare-se para isso, que Deus possa te orientar, que você saia desse momento, dessa quarentena, desse período, dessa pandemia, mais forte, mais convicto, mais crente que nunca, mais animado que nunca. Podem vir dificuldades, certamente virão muitas dificuldades, mas que tudo isso seja combustível para a sua fé aumentar, para a sua confiança, para a sua alegria, para a sua disposição aumentar. E recomeçar é necessário, tá? E outra coisa, eu quero dar uma dica. Lembra que semana passada, na quarta-feira, semana passada, quarta-feira eu dei uma dica de filmes, né, para você assistir na Netflix. Eu quero dar uma outra dica para você. Se você está com tempo livre, se não sei como é que está a sua situação, mas várias pessoas que não são daqui de Juiz de Fora perderam um estudo que a gente fez aqui sobre 4 tipos de temperamento. Temperamento melancólico, temperamento colérico, temperamento fleumático, temperamento... esqueci agora o outro, né? São 4. Colérico, fleumático, melancólico... Ixi, esqueci. Tá vendo? Eu preciso assistir de novo. Eu vou deixar aqui na descrição, tanto do vídeo do YouTube quanto do Facebook, aqui o link dos estudos, de toda a série que a gente estudou aqui na escola dominical, aqui na igreja, um tempo atrás. E vale a pena para você se conhecer um pouco melhor, tá? Se você é um temperamento muito explosivo, se você chora demais, se você é muito emotivo, se você é muito prático, se você tem dificuldade de tomar decisão, se é muito indeciso, tudo tem uma explicação, e a gente vai ver nesse estudo personagens bíblicos que tinham essas características. É bem legal. Então eu quero te encorajar, se você está com tempo livre, está com condição durante esses dias, vai assistindo uma por uma, vai com calma, né? E segue a sequência estudando esses temperamentos. Vai ser muito bom para você crescer e desenvolver espiritualmente, tá bom? Então, eu quero deixar essa dica, e agora vamos ouvir a música. Essa música Recomeçar, uma música do meu CD, que eu vou falar mais dele no próximo culto online de quarta-feira. Eu quero te dar um gostinho aqui dessa música, que é a música tema do CD, que é o CD Recomeçar. E ela fala um pouco sobre isso, né? Muitas coisas aconteceram, às vezes a gente toma tombos na vida espiritual, e a gente às vezes não sabe se tem jeito de recomeçar ou de vivenciar coisas melhores. Então eu quero deixar essa música para você, para te encorajar, e depois dessa música a gente vai voltar com a mensagem. Vamos refletir naquilo que Deus tem para nós, tá bom? Fica aí com a música e já voltamos para a nossa mensagem. Veio novo
Lembre de onde caiu e vem. Vamos recomeçar. Lembranças, feridas de certo tem, mas precisamos continuar, não é verdade? Então essa música fala um pouco disso. Vamos começar a nossa reflexão na palavra de hoje. Hoje nosso assunto é põe em ordem a tua casa. Mas abra sua Bíblia aí no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Perguntei semana passada, no domingo, se você estava com a Bíblia aí, né? Que eu queria ver. Pouca gente me mostrou, hein? Você acha que eu não vejo? Eu vejo. Esses olhinhos aqui desconfigurados veem muita coisa. Você acha que não? 2 Reis, capítulo 20, vamos lá, versículos de 1 a 6. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta-te e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Então, essa é uma explicação, né? Contando um pouco da história do rei Ezequias, que foi um rei bom de Judá, né? Do povo de Judá ali. E ele fez o que era reto perante o Senhor. No capítulo 18 desse mesmo livro, fala que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Ele começou a reinar com 25 anos, foi um rei jovem. E quando ele tinha 39 anos, ele então teve essa doença mortal. Ele adoeceu, aqui não fala qual doença que era, mas era uma doença, quando se diz doença mortal, é que não existia nenhum tipo de tratamento para ela. Então, era uma doença sem cura, e Deus mandou então avisar a Isaías, que era o profeta vigente na época, mandou avisar Ezequias que ele morreria, que era para ele pôr em ordem a sua casa, porque ele morreria. Então Ezequias orou a Deus, como ele disse que estava deitado, né, como a gente leu, ele virou para a parede e clamou, orou ao Senhor. Pedindo que Deus levasse em conta a inteireza de coração que ele teve durante todo o tempo. E então Deus respondeu essa oração. Isaías já tinha saído e mandou Isaías voltar e falar que Deus ouviu a sua oração e daria a ele mais 15 anos de vida, para ele pôr em ordem a sua casa. Ezequias, então, será que ele fez o que Deus mandou? Será se Ezequias colocou ordem na sua casa? E Ezequias teve mais 15 anos para isso? Olha que coisa interessante, né? Ezequias iria morrer, ele clamou a Deus, Deus poupou a sua vida, deu a ele mais 15 anos. Será se nesses 15 anos Ezequias colocou ordem na sua casa? E Ezequias, quando morreu, Ezequias morreu cedo, com 54 anos, né? O seu filho Manassés foi quem assumiu o trono. Então, olha só, se a gente pegar aqui o segundo Reis, capítulo 20, no versículo 21, o último versículo desse capítulo diz: Descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel.
pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Manassés foi o pior rei de Judá. E olha que Ezequias foi um rei bom, que fez o que era reto perante o Senhor. E 100 anos depois que Manassés assumiu o seu reinado, se você ler lá no livro de Jeremias, no capítulo 15, no versículo 4, fala que o povo de Judá entrou no cativeiro da Babilônia porque o reinado desastroso de Manassés providenciou todo um processo, desencadeou um processo de afastamento do povo de Deus, até o ponto que o povo foi completamente subjugado pelo povo da Babilônia e ficaram subjugados, sendo oprimidos pelo povo babilônico por 70 anos. Olha como foi sério essa situação. Ezequias não pôs ordem na sua casa, não pôs ordem naquilo que tinha que colocar ordem, e a falta de ordem na sua casa culminou num cativeiro de toda uma nação por 70 anos, debaixo de um povo completamente cruel, absurdamente mau, que era o povo babilônico. Então, para pôr ordem na sua casa, você precisa determinar prioridades, coisa que Ezequias talvez não fez. Ezequias, tanto que quando Ezequias morreu com 54 anos, o filho dele, Manassés, começou a reinar quando ele tinha 12. Então, 3 anos depois que Ezequias estava vivenciando daqueles 15 anos a mais de vida, o seu filho nasceu. E ele não cuidou, não pôs ordem na sua casa, não instruiu o seu filho, não chamou o seu filho para perto, não instruiu o seu filho como deveria. E essa falta de ordem da sua casa gerou caos para toda uma nação. Como é sério isso? Da mesma forma como a gente tem visto hoje a nossa nação em extremo caos, porque os lares não têm ordem, não há ordem nas casas, não há ordem na vida dos adultos, não há ordem na vida dos casais. Isso tem sido refletido no decorrer dos anos em lares, em sociedades desestruturadas, e tem culminado em cativeiros espirituais, cativeiros sociais. E as famílias completamente descontroladas, descoordenadas, vivenciando coisas terríveis, horríveis, porque não tem ordem, porque não tem vivenciado ordem nas suas casas. Isso é terrível. Então Deus coloca para nós hoje, nesse domingo, que a gente precisa, nesse fim de mês de abril, que a gente precisa pôr ordem na nossa vida, a gente precisa pôr ordem na nossa casa. E para pôr ordem nós precisamos determinar prioridades. E para determinar prioridades, a gente tem que determinar aquilo que a gente dá mais valor. Então eu tenho ouvido algumas coisas nesse sentido e tem me encorajado, me ajudado bastante nesse ponto, né? Eu quero compartilhar com vocês hoje 2 pontos, né? Primeiro é que para pôr em ordem a sua casa, para pôr em ordem a sua vida, você precisa determinar suas prioridades. Prioridade é o que você gosta ou o que é importante. Você precisa pensar nisso. Porque às vezes a gente tá dando mais importância para aquilo que a gente gosta. E nem sempre o que a gente gosta é o que é mais importante. E prioridade é o que nós reservamos tempo de qualidade para poder investir.
Nós só damos prioridade, o que é prioridade para nós é aquilo que a gente gasta muito tempo, e a gente gasta o nosso melhor tempo com aquilo que a gente acha mais importante. Então, se você está gastando muito tempo com o lazer, é porque o lazer é a sua prioridade, os deveres, coisas mais importantes, estão ficando em segundo plano. Não quer dizer que lazer não é importante, lazer é importante, mas ele não pode ser a prioridade da sua vida. E aquilo que você gasta o melhor do seu tempo nisso. Porque talvez está ficando coisas de lado, coisas muito importantes de fora. E nessa quarentena, quais têm sido as suas prioridades? Você está passando tempo demais parado, tempo demais à toa, tempo demais na televisão, tempo demais no celular, tempo demais vendo desgraça, qual é a sua prioridade nesse tempo de quarentena? Muitas coisas que você não colocava como prioridade, que você sempre disse que não tinha tempo, e agora que você talvez vem tendo mais tempo, por que não tem sido prioridade? Por que você não tem tanto tempo para Deus? Você fala, não tenho tempo para Deus porque minha rotina é muito complicada. E agora? Com 30 e poucos dias de quarentena. Qual é o motivo que aquilo que é importante ainda não virou sua prioridade? Então ponha em ordem a sua casa. Deus está falando, a mesma coisa que ele falou com Ezequias, ele fala isso com você. Ponha em ordem a sua casa. A falta de ordem na casa de Ezequias gerou uma desgraça nacional para Judá. E foram 70 anos de cativeiro. E a falta de ordem na sua vida pode gerar caos também. Pode gerar caos para sua família, pode gerar caos para o seu casamento, vai gerar caos na vida dos seus filhos, vai gerar desgraça na vida de muita gente por falta de prioridade. E eu ouvi essa semana um pastor trazendo uma memória de uma coisa que o Warren Buffett, que é um grande investidor, né, um grande homem dos negócios, um grande pensador atual, né, um americano, Warren Buffett, que ele criou uma lista que chama-se 5 de 25. Então ele pede para você pegar um papel e listar em ordem de prioridade para você, o que é mais importante, 25 coisas que são prioritárias na nossa vida, que são prioritárias na sua vida. E ele fala, depois que você conseguiu listar 25 coisas que são muito importantes, você vai da cesta para baixo, você vai riscar e não vai pensar nessas coisas até que as 5 primeiras estejam fluindo plenamente na sua vida. Então, revise quais são as 5 principais coisas. Quais são as coisas que são prioridade, as 5 prioridades da sua vida nesse momento. Quais são as prioridades da sua vida? E você deve focar nessas coisas e não pensar em mais nada até que isso esteja fluindo plenamente. Olha que coisa interessante. Então, pôr em ordem a sua casa, a sua vida, determina as suas prioridades. E Deus não criou você, não fez tudo com um plano para agora você levar a vida de qualquer forma. Deus não desde antes da fundação do mundo, não criou todo um plano de redenção, para que o próprio Filho dele fosse entregue numa cruz, para que você tivesse vida em abundância para agora. Você viver sem nenhum tipo de prioridade, viver a vida igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas pastor, você escuta Zeca Pagodinho? Eu não, eu tenho horror. Mas quem nunca ouviu essa expressão? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E prioridade é só o momento. Não, prioridade tem que ter, a vida tem que ter rumo, tem que ter ordem. Você precisa colocar ordem na sua casa, colocar ordem na sua vida, estabelecer prioridades e investir tempo de qualidade nessas coisas. Senão a vida vai passar e você vai chegar lá na frente, como fala lá em Eclesiastes, chega um momento que às vezes as pessoas
olham para trás e falam assim, eu não tenho prazer na vida que eu vivi, porque foi uma vida vã, sem prioridade, sem foco naquilo que realmente é importante. Então, muitos pais vão chegar um momento, vão falar assim, mas aonde eu errei? Aonde eu errei? Onde eu errei com meus filhos? Às vezes os filhos estão tudo bagunçado. Imagina Ezequias, fala assim, gente, onde eu errei que meu filho está fazendo exatamente tudo errado? É lógico que Ezequias não pôde fazer essa reflexão porque ele morreu. Quando o filho assumiu com 12 anos, ele fez exatamente tudo o oposto do que ele fez. Ezequias limpou espiritualmente a nação de Israel. Tirou os deuses falsos, os altares, eliminou tudo aquilo que era desagradável a Deus. Manassés fez tudo ao contrário, recolocou aquilo que era culto a deuses falsos. Ele fez tudo ao contrário, desfez o que Ezequias tinha feito. E às vezes alguns pais vão chegar num determinado momento, vão olhar para trás e dizer, mas eu pus comida, eu dei roupa, coloquei na melhor escola. Mas e os princípios, os valores que escola não coloca, que comida não coloca e que roupa não coloca dentro da pessoa? Que é responsabilidade sua, você como pai, como mãe, incutir na cabeça, no coração do filho valores, valor. E hoje a gente vê uma sociedade destruída, gente colocando fogo em outra pessoa. Em Barbacena, anteontem, 2 pessoas colocou fogo numa outra pessoa a troco de nada. Uma sociedade sem valor, onde aluno bate em professor, onde criança não respeita adulto, onde o caos total. E uma nação está sendo subjugada. A gente vê, igual a gente vê até na própria tecnologia, inventaram um aplicativo que chama TikTok. Você olha lá, é a coisa mais imbecil do mundo, coisa que não tem sentido. E você vê que é isso que faz sucesso no meio dos jovens. Uma coisa imbecil, desnecessária, que não agrega em absolutamente nada. Em uns vídeos inúteis, sem sentido, sem pé nem cabeça. Por que isso? Porque os pais não estão colocando ordem na sua casa. E se não tem ordem em casa, é porque não tem ordem dentro da própria vida. Como eu já tenho dito várias outras vezes, quem é daqui da igreja sabe quantas vezes eu falo que falta de ordem em casa é falta de ordem na vida, é falta de ordem interior. E precisam colocar em ordem as suas casas. Precisam colocar ordem na sua vida, ordem no seu tempo, estabelecer prioridades. Precisa pôr ordem na sua alma, nas suas emoções, ordem na sua família. E para você determinar isso, essas prioridades, você precisa entender o que é mais importante. Isso é muito fundamental, isso é muito essencial. E isso leva a gente para o segundo ponto aqui. Primeiro, para eu determinar prioridade, para eu determinar ordem na minha casa, eu preciso determinar prioridade. E para eu determinar prioridade, eu preciso perceber aquilo que eu valorizo, perceber qual é o valor que eu dou às coisas. Então, para eu determinar prioridades, eu preciso ver o valor que eu tenho dado. Então, se eu preciso fazer uma lista, olha só, se eu preciso fazer uma lista daquilo que é mais importante, é porque talvez o que é importante ou que eu valorizo é vão. Porque se não é natural eu já valorizar as coisas prioritárias, se eu preciso parar e fazer uma lista de coisas que são realmente prioritárias, se eu percebo o caos, é porque os meus valores estão deturpados. Eu não tenho valorizado aquilo que realmente é importante. E a gente só prioriza aquilo que a gente valoriza. Eu só priorizo aquilo que eu valorizo. Porque eu só dou tempo para aquilo que eu acho que é muito importante. Então, algumas prioridades são fáceis, porque nós gostamos do processo em si. Então, algumas coisas que a gente coloca como prioridade.
Ah, não, às vezes a pessoa gosta de ter uma alimentação saudável, então para ela isso é mais fácil. É uma coisa importante manter ordem, uma vida física mais controlada, adequada. Isso é uma prioridade, tem que ser. Só que para alguns isso é mais fácil do que para outros. Para outros isso é mais difícil. E algumas prioridades vão ser mais fáceis da gente estabelecer, outras não. Quando são coisas importantes que a gente deve fazer e a gente tem dificuldade, é porque a gente não dá valor àquilo. Ou não dá tanto valor àquilo. Porque aquilo que a gente valoriza, a gente faz com facilidade. Então, por exemplo, tem gente que tem dificuldade de arrumar a própria cama de manhã. Para outros, não. E é o valor que você dá a isso. Eu parto do princípio que uma das primeiras coisas do dia que a gente tem que fazer é arrumar a cama, porque arrumar a cama significa uma tarefa já cumprida. Uma tarefa cumprida gera uma perspectiva melhor, que eu já cumpri um item importante. Significa que eu estou pronto para viver a fase do dia, que é de viver. Tem a fase de dormir e a fase de viver. Quando você acorda, você tem que deixar finalizado aquela etapa. Aí você pensa, não, por que eu vou arrumar se eu vou dormir depois de novo? Uma pessoa que não resolve uma coisa porque ela vai usar aquilo de novo, vai precisar aquilo de novo, mostra que ela está protelando muita coisa da vida para depois, porque ela acha que não precisa gastar tempo com aquilo. E a vida vira uma bagunça, vira uma desordem total. E outras coisas que têm o seu valor, o processo é mais difícil, é mais trabalhoso, a gente deve gastar tempo com isso mesma forma. Então, num mundo de facilidades como a gente está, o que é trabalhoso normalmente é descartado, né? Que a gente tenta evitar dificuldade e a gente tenta fazer as coisas mais simples possível. Mas nem tudo dá para ser simples. A gente precisa urgentemente entender que o nosso mundo, apesar de ter muitas coisas fáceis, nem tudo vai ser tão simples. Pessoa que não escolhe não escolhe coisas difíceis ou não prefere às vezes coisas que envolvem um grau de dificuldade maior, muitas vezes só vivencia futilidade, porque a futilidade é fácil. As coisas extraordinárias são difíceis. Alcançar coisas extraordinárias, viver coisas extraordinárias requer dificuldades, coisas trabalhosas, momentos complicados, energia sendo empregada em coisas mais complicadas. A verdade, infelizmente, é essa, ela é dura de se ouvir. Então, Mateus 6, no capítulo 6 de Mateus, também diz o seguinte, que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E onde está o teu coração? Onde estão os teus valores que determinam as tuas prioridades? Seus valores estão só no prazer de fazer as coisas? O seu valor está só na própria diversão? O seu valor está no lazer? O seu valor está naquilo que é fácil? O seu valor está onde? Porque tudo que é extraordinário requer muito esforço. Uma família bem estruturada requer muito esforço. Um casamento estruturado requer muito esforço. Filhos bem educados requer muito esforço. Uma vida emocional estruturada requer muito esforço. Uma vida física adequada, uma saúde adequada requer muito esforço. E até quando a gente vai ficar só escolhendo as facilidades? Para chegar um tempo que a gente vai só vivenciar um cativeiro, seja ele em qual situação for, seja ele físico, emocional. E o que Jesus nos chama? Liberdade. Deus fala para você, ponha em ordem a sua casa, faça a sua lista de prioridades e foque nessas prioridades. Reveja os seus valores. Então, para eu
eu pôr ordem na minha casa, eu tenho que determinar minhas prioridades. Para eu determinar minhas prioridades, eu tenho que perceber e rever os meus valores. Aí eu consigo pôr ordem. Então o rei Ezequias teve 15 anos para colocar ordem na sua casa. Infelizmente a gente viu que isso não aconteceu. E nós não temos garantia que teremos mais 15 anos. Ezequias teve. Falou, olha, você vai ter mais 15 anos de vida. E ele teve exatamente 15 anos de vida. Nós não temos garantia de mais um dia. Por isso a necessidade da gente agir logo, agir agora. Provérbios 27:1 fala, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então a gente tem que ter em mente o seguinte, se você tivesse mais uma semana, mais 7 dias de vida, o que você faria diferente do que tem feito agora? O que você faria diferente? Se essa fosse a sua última semana de vida, o que você faria? Que ordem você colocaria na sua vida, na sua casa, no seu tempo, nas suas emoções, nos seus pensamentos? Em Amós 4:12 diz o seguinte, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós estamos vendo os sinais dos tempos, do fim dos tempos. Jesus vai voltar. Como ele vai encontrar você? Como ele vai encontrar a sua vida, a sua alma? Sua vida espiritual, ela está em ordem? Talvez você é alguém que tem ouvido a palavra há muito tempo, mas até hoje a sua vida espiritual não tem uma ordem, porque Jesus não está lá ainda como Senhor da sua vida. Até quando? Até quando seus filhos não vão ver uma vida espiritual com Jesus vibrante na sua vida? Até quando? Até num futuro, quando seus filhos estarem completamente desviados da verdade, e você falar, mas aonde eu errei? Eu dei comida, eu dei casa, eu dei dinheiro, eu dei tudo que eu queria, tudo que eu não tive eu dei. Mas o principal são valores, princípios, uma vida espiritual dedicada, consagrada. Se eles não verem isso em você, e você não incutir, não inspirar isso neles, eles não vão ter. Você ama seus filhos? Ama sua família? A maior forma de você amar sua família e amar a sua própria vida, entregar ela para Jesus e deixar Ele fazer uma grande obra na sua vida e na sua família. Se você ainda não fez isso, se entregue a Jesus. Está com os braços abertos esperando para fazer uma grande obra na sua vida, na sua família. Suas emoções estão em ordem? Ou você está surtando nessa quarentena? Está surtando? Está desorientando? Está apavorado com o que vai acontecer? Ponha ordem na sua vida, estabeleça suas prioridades. Talvez você está desorientado porque você não está conversando muito com Deus. Lembra que na quarta passada a gente falou que Jesus passou o tempo sozinho com Deus? Você está passando o tempo com Deus sozinho? Suas emoções estão em ordem, sua vida espiritual está em ordem, suas prioridades estão bem definidas porque você tem bem claro quais são os seus valores. Você conseguiria enumerar de 1 a 5 rapidamente quais são as suas prioridades, aquilo que você gasta, você investe tempo de qualidade nisso? Suas prioridades? Vamos pensar nisso, gente. Ponha ordem na sua casa, porque daqui a pouco, quando o mundo reabrir, vai ser um mundo novo e a gente precisa vivenciar coisas novas. E loucura é querer viver coisas novas fazendo as mesmas coisas. Isso é a definição de insanidade. Querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. O que eu desejo, o que eu te encorajo, é que você ponha ordem na sua vida, nas suas emoções, na sua vida espiritual, ponha ordem na sua casa, estabeleça prioridades, desenvolva valores, reveja valores que vão inspirar suas prioridades e invista o seu tempo naquilo que você realmente vê que é importante, que gera total crescimento. Amém?
Faça isso. Vamos orar, vamos pedir para Deus por ordem, fazer uma faxina na nossa vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por essa transmissão, por cada um que está te assistindo, por cada um que precisa de ordem na vida, ordem nas emoções, nos pensamentos. Senhor Deus, aqueles que ainda não convidaram Teu Filho Jesus para entrar em seus corações, que agora possam declarar, pedir para que o Senhor entre em suas vidas, transforme seus corações, os salvem e que sejam daqui para frente pessoas com outras prioridades, com outros valores, pessoas que não querem ver seus filhos, sua família no futuro, vivendo um cativeiro de uma desgraça que se apoderou da família por falta de valor, por falta de princípio, por falta de uma ordem na família, na casa e na vida. Aqueles que precisam de organizar melhor o seu tempo, organizar melhor as suas emoções, a sua vida espiritual, sua vida doméstica, organizar o seu tempo. Senhor Deus, ajude-os a determinarem as suas prioridades, que revejam seus valores, determinem as suas prioridades, põe ordem na sua casa e vivam vida tranquila, uma vida de abundância na Tua presença. Nos ajuda, precisamos disso. Quando sair dessa quarentena, saímos já prontos para vivenciar os desafios e os benefícios e tudo que essa vida ainda terá para nós, porque nós não sabemos quanto tempo de vida o Senhor vai nos providenciar. Ezequias teve 15 anos, nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Que o Senhor nos ajude. E não sabemos se o Teu Filho Jesus volta agora ou volta daqui a um tempo, mas que Ele nos encontre prontos para subir e encontrarmos com Ele para as bodas do Cordeiro. Preserve a nossa fé, preserve a nossa confiança em Ti. E quem ainda não tem tido essa confiança, que se entregue o seu coração. Que o Senhor toque nesses corações. O Senhor sabe quanto cada um precisa. Meu Deus, abençoe as famílias que estão assistindo. Abençoe aquelas esposas que talvez o marido não quer acompanhar, não quer atuar, não quer se entregar a Jesus. Dê a elas confiança, dê a elas certeza que o Senhor pode completar essa boa obra que o Senhor começou nos seus corações. Toque nesses maridos, toque nessas esposas que talvez não tenham dado a atenção à própria vida espiritual como às vezes os maridos têm dado. Toque no coração dos filhos que têm se mantido muitas vezes alheios, rebeldes, ou se preocupado, ou gastado, investido o seu tempo precioso em tanta futilidade. Deus, abra os olhos espirituais desses jovens, desses adolescentes, daqueles que estão completamente alienados à realidade da Tua palavra. Traga-os para a Tua presença, atrai-os para Jesus, e que não sejam mais sendo manipulados por essa distração momentânea que a tecnologia ou os divertimentos desse mundo têm feito tantos se desviarem. Tem misericórdia deles, traga-os, que as famílias sejam centradas em Jesus. A família de cada um que está assistindo agora, que o Senhor atue de uma forma especial, grandiosa. Eu imploro por isso, que o Senhor faça uma obra e que ninguém venha vivenciar cativeiros e desgraças no futuro por causa de casas sem ordem, famílias sem ordem, vidas sem ordem. Nós entregamos, imploramos as Tuas bênçãos, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Está terminando mais um culto desse domingo. Então agradeço você por ter ficado até agora com a gente. Muito obrigado. Não se esqueça, compartilha, manda essa mensagem para mais pessoas que precisam ter a vida em ordem, a casa em ordem. Manda, por favor, compartilha no seu Facebook, no seu Instagram. Manda para quem você conhece, manda nos grupos de WhatsApp o link do YouTube, se inscreva lá. Manda isso para mais pessoas, né? Comunique vida para mais pessoas e use esse instrumento para isso, tá bom? Tá com tempo livre, vai assistir aí, tá os links na nossa descrição da nossa série de estudos sobre os temperamentos, tá? Não deixe de assistir. Na próxima quarta voltamos para mais tempo com Deus,
tempo uns com os outros, nós nos encontramos aqui no lugar de oração, estamos separados fisicamente, mas estamos juntos em espírito, somos igreja, somos um em Jesus, e onde estão 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente. Essa certeza é clara e vamos viver mais uma semana na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe, te aguardo na próxima quarta, às 19h30. Até lá!